vamos hoje ler uma passagem de Mateus no capítulo 18 e falar um pouquinho de como Jesus nos ensina algo precioso demais. Nós estamos encerrando hoje a nossa série Você Não Manda em Mim. Gostei muito dessa série, falou muito ao meu coração, espero que você tenha sido abençoado também. Falamos sobre vários temas. Você não manda em mim, não é muito bonito falar para alguém, mas é muito importante falar para coisas dentro de você. Então a gente falou sobre medo, raiva, inveja, culpa, sobre o amor ao dinheiro também. E hoje nós vamos falar sobre essa palavrinha indiferença e a gente vai chegar lá já já. Mas o principal que essa série está convidando eu e você a fazermos é identificarmos as coisas que estão dentro de nós, que estão tentando mandar em nós. Então, você não manda em mim. Como dizer não às emoções que lutam pelo controle? Todos nós temos dentro de nós algumas emoções que estão, em geral, querendo mandar na nossa vida. Querendo dizer como é que você tem que reagir, querendo dizer como é que você tem que agir, como é que você deve responder, como é que a sua boca deve funcionar, como é que deve estar o seu humor, né? Como é que deve estar o seu dia a dia. E você sabe direitinho, né, que esses são sinalizadores de como é que nós estamos. Aquilo que nós falamos sinaliza o que está lá dentro. O próprio Jesus diz que a boca vai falar sempre do que está cheio o coração, o nosso espírito. E aprender a monitorar, a observar o que está acontecendo dentro, que não é normal. O normal a gente só monitora e percebe o que está acontecendo do lado de fora. Mas olhar para o que está do lado de dentro é absolutamente crítico para o nosso crescimento pessoal e também para a saúde dos nossos relacionamentos. E talvez uma das melhores maneiras de identificar o que tem que ser tratado dentro de nós é prestar atenção a como é que as nossas emoções têm se revelado, como elas têm competido realmente pelo nosso humor, pela nossa boca, e a gente tem tratado disso nessas últimas semanas com o propósito de ajudar você a não fechar os olhos para essas coisas, a não ignorar que elas são reais, porque Jesus nos convida a fazer isso. Seria talvez bom se a gente, como igreja, reunisse, chegasse à conclusão que a gente tem que fazer isso, mas é muito melhor do que isso. O próprio Jesus, o Senhor da igreja, nos manda fazer isso, observar o que está acontecendo dentro de nós. Desculpa. E essas que a gente falou até agora, culpa, inveja, raiva, medo, elas não são tão difíceis de nós detectarmos. Nós conseguimos percebê-las em algum momento. Mas eu quero falar hoje para você de umas que são muito mais bem escondidas. São emoções que são destrutivas, que têm o potencial de destruição, mas que se disfarçam. Que a gente acha que é outra coisa, se disfarçam como virtudes. A gente acha que é e diz que é compaixão, simpatia, cuidado, preocupação, mas na verdade é outra coisa. Às vezes a gente diz até que é amor. A gente acredita que amar às vezes é uma coisa que não é. Nós fomos ensinados pela mídia, pelas músicas, pelas novelas, pela família, que às vezes amar é uma coisa e não necessariamente é. E o inverso também funciona. Às vezes nós amamos de verdade, mas não parece que a gente está amando. Às vezes você ama e revela esse amor, mas a outra pessoa não percebe como amor. Por quê? Porque o seu amor muitas vezes precisa confrontar aquela pessoa. Quantos pais tem aqui hoje? Pais de filhos? Digo amém. Só tem pais de filhos, mas só para você entender o que eu estou falando. Pais sabem disso muito bem, né? Que quando nós amamos e nos importamos de verdade, às vezes não parece para o nosso filho. Que o que o amor requer de nós muitas vezes não aparenta ser muito amável. E todo bom pai sabe disso. E a gente não pode lidar com os nossos filhos preocupados o tempo todo com o que eles vão achar da sua maneira de amar. Claro, eu estou falando de você, um bom pai, uma boa mãe que sabe realmente o que o seu filho precisa. Todo bom pai, toda boa mãe vai chegar um momento em que o filho vai ficar muito irritado com você, porque você está amando ele. E pode até ele falar alguma coisa para você que você nunca queria ouvir. Nenhum pai quer ouvir o filho dizer, eu não gosto de você, eu odeio você, eu não aceito o que você está fazendo. Mas todo bom pai sabe que às vezes esse momento vai acontecer e ele é importante. E você não está deixando de amar, você está amando. Muitas vezes quando diz não para alguém, amar alguém de verdade nunca vai significar fazer tudo que aquela pessoa quer ou tudo que ela pede de você. Mas o que se interpõe entre essa nossa maneira de amar? Existem algumas coisas que nos nossos relacionamentos nós não queremos lidar, porque nós temos medo
de rejeição, nós temos desconforto em relação a conflito, nós temos ansiedade, nervosismo quando um confronto precisa acontecer. E você sabe que tem alguma coisa errada, você precisa confrontar, mas você prefere fazer de tudo para não confrontar. E de todas as pessoas que poderiam estar pregando, eu acho que quem está aqui é a pior de todas nesse assunto. Porque eu sou péssimo, realmente. Aliás, eu vivi uma vida onde eu me arrependi várias vezes de não, por causa do medo da rejeição, do desconforto com conflito e ansiedade em confronto. Eu não sou um bom exemplo dessas coisas, porque frequentemente eu admiti isso na minha vida e perdi grandes coisas, e perdi grandes momentos, e perdi até oportunidade de fazer bem a alguém, porque preferi não confrontar. Mas Deus é tão maravilhoso, e dentre muitas coisas que Ele fez na minha vida, Ele me ensinou que isso é muito importante. Usou muito a minha esposa para isso, porque ela é boa nesse negócio. Graças a Deus. Ela me ajudou demais a perceber coisas que precisavam, conflitos que precisavam ser resolvidos, que eu não poderia abrir mão, confrontos que eu precisava tratar, e até hoje ela me ajuda a enxergar essas coisas. O que a gente não pode ignorar é que, por mais difícil que seja, no final das contas, isso aqui não passa exatamente disso: medo, desconforto e ansiedade. E você não quer que nenhum desses sentimentos controle você. Você não quer que o medo, a ansiedade, ou só porque você está desconfortável, que isso determine o que vai acontecer na sua vida. Mas esses sentimentos, eles se disfarçam de uma coisa boa. Não é que eu não queira confrontar, não é que eu não queira lidar com a questão, eu só estou querendo dar espaço à pessoa. Eu só estou querendo ser sensível, ser preocupado. Eu não quero mexer com os sentimentos da outra pessoa. E na verdade é apenas isso. E há uma outra emoção, eu não sei se você vai chamar de emoção, mas que se esconde debaixo dessa camuflagem de bondade. Eu estou sendo bom, eu estou sendo cuidadoso, eu estou sendo sensível, mas na verdade, sem perceber, nós estamos sendo indiferentes. Eu acho que a indiferença é uma das coisas que eu e você às vezes temos. Eu já vi na minha vida, não é fácil a gente ver, quase nunca é fácil a gente perceber, talvez seja uma das mais difíceis, mas é essa que é a grande questão. Quando você finalmente vê, parece que é tarde demais, porque a indiferença não é tanto um sentimento, é a falta de um sentimento. Não é tanto uma preocupação, mas é a falta de uma preocupação. Deveria haver uma preocupação ali, mas não está acontecendo. E é extremamente cômodo. E eu acho que quase todos nós, se não todos, sem perceber, temos um pouco disso ou muito disso. E raramente nós assumimos. Eu tenho mesmo. Claro que não. A gente disfarça de outra coisa. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você conhece alguém que você ama muito, um amigo, uma amiga, alguém da família, e você percebe que essa pessoa está prestes a tomar a pior decisão da vida dela, e você para pensar assim, e você acha, não, quer saber, não é que eu não queira ajudar a pessoa, eu só não sei se eu quero estar no lugar certo. Então, a verdade é que eu não quero me meter aonde eu não fui chamado. Vão me interpretar mal. Vão achar que eu estou me metendo onde não deveria. A gente não fala, não me importa. Não, a gente fala, não quero me meter. Não, aquela pessoa não estou nem aí para lá. A gente não fala isso. Na verdade, a gente fala, ninguém pediu minha opinião. Se pedisse a minha opinião, eu falava. Mas ninguém pediu. Eu sei que o que vai acontecer é um desastre, mas ninguém pediu minha opinião. Então não vou me meter nisso. Afinal de contas, não é da minha conta. E quando a gente fala isso, para a gente parece que está resolvido o problema. Eu tenho toda a liberdade de dizer isso e acho que todo mundo vai concordar comigo. É a outra pessoa que está tomando decisão, é outra pessoa. Mas você ama essa pessoa? E você realmente acha que não é da sua conta. Por quê? Porque existe algo dentro de nós chamado indiferença, que muitas vezes vai querer mandar em nós e vai nos dominar. E você não quer isso. Duvido que tenha uma pessoa aqui que queira que a indiferença mande em você. Especialmente, sabe por quê? Porque tem um momento na sua vida, talvez já tenha acontecido, talvez vá acontecer. Tem aquele momento onde você não sabe, mas você está desesperadamente querendo que alguém se meta na sua vida. Você está desesperadamente, secretamente, lá no fundo, querendo muito que alguém venha e te confronte. E diga, por que você está fazendo isso? Por que você está indo nessa direção? Você não sabia que você tem que mudar? Mas em geral as pessoas ao nosso redor,
elas têm, você tem muitas vezes a tendência, a inclinação a sermos indiferentes. Não, vamos orar, Deus vai fazer, vamos pedir a Deus, vamos falar com o pastor vai resolver esse problema, e Jesus vai falar algo diferente a respeito disso. Se você é um seguidor de Jesus, nós não podemos dar ouvidos a essa voz, a voz da indiferença. Nós devemos dar ouvidos a outra voz, a voz do bom pastor, do nosso Senhor Jesus. E que alguém diga amém. Vamos lá para a nossa leitura, Mateus 18, eu vou começar no final. Um dos últimos versículos que nós vamos ler é isso aqui. Ele é o bom pastor, ele é aquele que vai à frente, ele nos chama a segui-lo, ele nos dá as melhores orientações, mas às vezes ele fala uns negócios que a gente não está pronto para ouvir. E ele chega e fala assim, se o seu irmão pecar, vá, e a sós com ele, olha que ele fala, mostre-lhe o erro. Jesus está dizendo, você conhece alguém que você ama, se importa, que faz parte do seu universo, da sua vida, e você viu essa pessoa errar, vai lá e mostra a essa pessoa o erro. Jesus, você está falando sério? O senhor quer que eu me meta na vida de outra pessoa? Quem faz isso? E a resposta é, pessoas que realmente se importam fazem isso. Pessoas que realmente amam, pessoas que dizem não à indiferença, ao medo e ao desconforto. E eu quero dar para você o contexto para isso, vou explicar para você como é que Jesus começa essa narrativa e onde ele está chegando aqui agora. Essa é uma conversa entre Jesus e os seus discípulos, os seus seguidores mais próximos. Lá no primeiro versículo diz assim, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos frequentemente revelavam essa obsessão em saber qual era o ranking, qual era a hierarquia, em que lugar as pessoas ficavam, quem era o maior, quem era o mais importante. Em geral, porque eles pensavam, nós estamos caminhando com Jesus, Jesus vai ser o rei. E nós vamos ser o quê? Vamos ser ministro de qual parte? Vamos ser assessor dele em qual área? Nós vamos ser colocados à direita, à esquerda, nós vamos sentar na mesma mesa com ele para decidir, para reinar, para governar. E de repente eles fazem essa pergunta, mas Jesus, e talvez tenha sido uma pergunta muito sincera, quem é o maior? Como é que alguém alcança grandeza para Deus, no reino de Deus? E aí Jesus faz o que eles não esperavam, ele pega uma criança, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e eles devem ter pensado, eu acho que ele não entendeu direito a nossa pergunta, não é quem é o menor, não é quem é o mais baixinho no reino do céu, não, Senhor, quem é o maior? Jesus fala, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam, as pessoas mais perto de Jesus tinham que ouvir isso, você tem que se converter, ou seja, que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Os discípulos estavam sempre apontando numa direção que levava eles a uma posição de orgulho, de estar numa posição onde eles mandam. Jesus falando o tempo todo. Jesus empurra e traz e puxa eles para a questão da humildade. Crianças eram ignoradas, crianças não eram contadas, elas apenas faziam parte daquele cenário, mas elas não tinham o menor valor. Jesus pega uma e diz, vocês precisam ser assim. Vocês precisam diminuir, baixar a bola de vocês. E tem um monte de qualidades nas crianças que a gente precisa observar. Tem defeitos também nas crianças que a gente precisa entender, que Jesus nos convida a sair daquela postura de imaturidade e crescermos, claro. Mas ele está falando de humildade, de alguém que não tem muita voz, de alguém que precisa ser um exemplo para mim e para você, de servir. E aí Jesus vai um pouco além, e lá no versículo 6 ele fala assim, mas se alguém fizer cair no pecado, um desses pequeninos, e ele não está mais agora falando apenas de crianças, ele termina dizendo dos que creem em mim, ou seja, ele está falando de todas as pessoas simples e humildes que estavam se achegando, estavam crendo nele. Porque existe agora sempre alguém, os discípulos são um ótimo exemplo disso, sempre tem alguém de autoridade, sempre tem alguém dizendo o que você tem ou não tem que fazer. E Jesus fala muito sério com essas pessoas de influência, com essas pessoas que têm a capacidade e têm a responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Se alguém fizer cair no pecado, ou na sua Bíblia talvez esteja
tropeçar. E Jesus usa muito essa expressão. Você está num caminho e você tropeça. Pode acontecer acidentalmente, mas ele fala de alguém que coloca um obstáculo no meio do caminho e faz você tropeçar. Ele fala de circunstâncias que vão fazer você tropeçar e vão talvez te ferir, te machucar ou te desviar do caminho, vai fazer você parar de estar naquele caminho. Se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, ele vai muito fundo, ele fala, melhor. E você não vê Jesus falando isso o tempo todo, mas ele quer levar muito a sério o assunto. Então ele vai usar um exagero. Jesus não está falando isso literalmente. O que ele vai falar em seguida também não é. É uma pena que muitos seguidores de Jesus em algum momento levaram isso literalmente, mas ele estava falando figuradamente. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Jesus não está convidando ninguém a se matar, ele está dizendo, é melhor você reorganizar os seus pensamentos, repensar a sua vida, porque seria melhor que você nem existisse, se você vai existir para fazer mal a alguém. Mas Jesus não está convidando que essa pessoa se mate, ele está convidando essa pessoa a pensar nisso. E é muito forte. O linguajar dele é muito forte, você vai entender por quê. Se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, era melhor amarrar essa grande pedra, que era formato de uma roda, que animais, especialmente burros, puxavam para amassar uvas. Era melhor pegar essa pedra pesadona, amarrar no pescoço e se jogar no mar. E parece que Jesus tem combustível agora para tratar do assunto. Ele fala, ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. Em algumas versões, por causa dos tropeços, e é isso que ele está dizendo, das coisas que acontecem que fazem a gente cair no pecado. E são inúmeras, a lista é longa, beça. E ele está resumindo aqui, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam. Claro, você e eu somos testemunhas disso. Todo dia acontecem coisas que provocam em nós, seja tentação, seja qualquer coisa errada, seja em você, seja na vida de outra pessoa, a gente percebe isso. E é inevitável que aconteça. Mas, ai daquele por meio de quem essas coisas acontecem. Ele está trazendo as pessoas que estão ouvindo, vocês são meus seguidores, ok. Vocês têm uma responsabilidade. Não sejam essas pessoas. Porque às vezes vocês vão errar por decisão sua, por escolha sua. Às vezes vocês vão errar, vão pecar por causa das pressões, das circunstâncias. E nada disso é justificativo, mas ainda assim você erra. Mas Jesus está falando de quando nós tropeçamos porque alguém nos fez errar. O que ele está dizendo no final das contas? Ele está dizendo, por favor, meus queridos discípulos, por favor, vocês que carregam o meu nome, desculpa, gente, por favor, não sejam o erro de ninguém. Não sejam o motivo porque alguém errou. Não seja o motivo porque alguém vive uma vida de arrependimento. Não seja o motivo porque alguém errou feio no casamento. Não seja o motivo porque alguém errou no trabalho. Não seja você a pessoa que causou o problema da outra pessoa nas finanças dela, na saúde dela, nos sentimentos, nos pensamentos. Não seja o motivo porque alguém errou. Ele nos chama a uma responsabilidade de que a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas práticas, nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, afeta as outras pessoas. E como elas nos observam, pode ser bom para elas ou pode ser ruim para elas. Em algum nível, nós não temos controle do que os outros vão pensar. Mas Jesus está dizendo, enquanto você tem controle, você tem que assumir. Eu não vou ser motivo para o outro errar. Não seja a razão pela qual alguém saiu do curso e se perdeu. Quando contarem a história, que o seu nome não apareça na história negativamente. Que o seu nome não apareça na história como alguém que provocou algo ruim. Não, nosso casamento estava indo muito bem até que fulano apareceu. Não, nosso casamento estava muito bem até que ciclana entrou na nossa história. Tudo ia bem no nosso trabalho
até que nós contratamos, e aí é o teu nome que aparece lá. Tudo ia bem na nossa vida. Eita, está sumindo a voz. Essa é aquela hora que 10 pessoas me oferecem bala. Eu acho que não vai precisar, mas eu vou tentar. É porque eu falei de novo, cantei de novo, e aí a gente vai. Nós tivemos 2 cultos, né? Mas eu acho que eu consigo. Está todo mundo comigo aqui? Não seja o arrependimento de alguém. Não seja o motivo que seu nome não apareça na história como alguém que causou um problema. Qual grande isso é para Jesus? Ele já falou para mim e para você de coisas que nós não temos controle, mas ainda assim nos fazem tropeçar. Pessoas que nos fazem tropeçar. E agora ele vai falar de coisas que nós temos controle. Essa você pode controlar. E o linguajar é fortíssimo. Se você já leu isso, com certeza você teve dificuldade de engolir o que Jesus falou. Ele fala, se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, resolve o problema. Corte-os e jogue-os fora. Mais uma vez, se isso fosse literal, e não é, Jesus usava frequentemente, ele falava em parábolas, usava o linguajar figurado, para dizer, e isso em geral era exagerado. Você vê, todas as parábolas de Jesus têm um quê de exagero, era porque ele queria afirmar muito bem a importância de um ponto. E o que ele quer agora é chamar a atenção de todo mundo para a grandeza do que ele está falando. Se a sua mão, o seu pé, depois ele vai falar, e a palavra mais importante aqui nesse versículo para mim é essa última aqui, essa expressão, jogue-os fora. Diga comigo, jogue-os fora. Mais uma vez ele vai falar, se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. A sua mão, o seu pé, o seu olho, ou qualquer outra parte do seu corpo, ela está trabalhando contra você? Ela está fazendo em algum nível mal a você? Você tem algum controle? Você tem. Jesus fala, tira isso da sua vida. Se há algo em sua vida que você pode controlar e tem um potencial de tirar você do curso, criar mais tarde um arrependimento, pode fazer você tropeçar, Jesus está dizendo, joga fora, se livra disso. E a razão por que ele usa essas palavras tão fortes, tão extremas, é por causa do tamanho do amor dele por você. É porque ele te ama tanto que ele faz qualquer coisa para ajudar você a não tropeçar em qualquer área da sua vida. Ele não quer que você tropece no seu casamento. Ele não quer que você tropece na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos de uma forma geral, na sua vida devocional, na sua vida ministerial. Ele não quer que nada seja motivo de você cair. Então ele fala muito sério. Ele olha nos seus olhos. E se ele pudesse pegar um microfone aqui agora, ele falaria as mesmas palavras. Filho, isso é grande coisa para mim, porque você é grande coisa para mim. Você é muito importante para mim. E requer uma resposta extrema por causa do quanto eu amo você. E quando Jesus fala dessas expressões, arranca e joga fora, ele termina dizendo, é melhor entrar na vida com um só olho. O pirata gospel. É melhor entrar na vida com um só olho. Já parou para pensar nisso? Desculpa, a piada vai quebrar. Presta atenção. Do que tendo os 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Se alguém oferecesse a você um olho e alegria na vida, ou 2 olhos e caos. A vida que é um inferno. A expressão inferno aparece na Bíblia como Sheol, como Hades, cada um tem um significado diferente. Essa expressão, especialmente em Mateus, Jesus vai usar com frequência, porque era uma palavra que eles usavam com frequência. Geena, ou Gehenna. Essa é uma expressão que é um lugar real, um lugar que eles conheciam muito bem e que eles consideravam um inferno. Era o pior lugar que eles conheciam. Mas preste atenção, Jesus está enfatizando que é melhor jogar algumas coisas fora do que ter a sua vida jogada fora. É melhor você tirar algumas coisas preciosas da sua vida, que você considera preciosas, mas precisam ser arrancadas da sua vida, do que a sua vida toda ser jogada fora no caos. Porque quando toda a nossa vida é lançada no caos,
É isso, é o inferno na terra. E há pessoas que eu conheço e você conhece que estão vivendo hoje assim, como se estivessem no inferno, mesmo vivendo aqui na terra. Estão vivendo o pior momento da vida delas, estão vivendo uma vida horrorosa por causa de uma decisão lá atrás. Eu precisava ter tomado medidas extremas, enquanto eu ainda tinha controle da situação, porque chega um momento que você não consegue mais ter controle, a vida começa a girar, você entra numa espiral, e você perde o controle da sua vida, e o que acontece? Caos, inferno na terra. Geena era um lugar ao sul de Jerusalém, ou seja, muito perto de onde eles estão, que originalmente ficou famoso porque se tornou um lugar amaldiçoado. Porque na época dos reis de Israel, quando eles se distanciavam de Deus, quando eles abandonavam Deus, eles praticavam as coisas mais horrorosas, inclusive sacrifício de criança. Faziam sacrifício dos próprios filhos aos outros deuses, como uma maneira de encontrar alguma glória na vida. E era tão horroroso, tão triste, e se tornou um lugar amaldiçoado. Os próprios reis de Israel, os próprios reis judeus, dentre outros que aconteciam. E daqui a pouco aquele lugar, ele foi abandonado, ele se tornou um lixão. Era um lugar onde se jogavam coisas, jogavam muito lixo fora, abandonavam coisas, e sempre tinha fogo. Estavam sempre queimando alguma coisa. A história conta que o fogo praticamente nunca apagava, porque sempre que o fogo estava apagando, parece que alguém jogava mais alguma coisa e botava fogo lá. E ficou famoso como um lugar horroroso, caos, ninguém queria ficar perto. E na própria mitologia deles vai indicar como realmente um ambiente infernal, como um lugar onde algumas pessoas eram mandadas para ficar ali como uma espécie de purgatório, uma espécie de lugar para você saber o que vai acontecer com você depois daquilo, mas vai ser um lugar de sofrimento, você vai passar um tempo aí. Cabe dizer, nós não pregamos nem cremos exatamente nessa expressão, no purgatório, mas ela é uma expressão famosa para mim e para você. Era para todo mundo sabia, era um lugar de caos. Jesus está enfatizando um princípio poderoso. É melhor jogar algumas coisas fora do que ter a vida jogada fora. E todo mundo com certeza sabe disso. Se você não sabe, porque você não viveu o suficiente para isso, mas você vai descobrir. Porque você já tropeçou, com certeza, a maioria dos adultos aqui. Você já tomou decisões que você queria muito poder voltar atrás. E você tomou decisões que você para pensar hoje e fala, não era difícil evitar. Não era difícil ter tomado uma decisão diferente. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu voltava lá atrás. Você sabe o que eu fazia? Eu jogava uma coisa fora. Talvez aquele contato telefônico. Liga para mim. Está aqui o meu número. E eu tinha que ter jogado fora. Mas eu não joguei fora. Eu mantive a conversa, e a conversa se tornou em outras coisas. E a minha vida hoje está um caos. Uma mensagem de texto. Já faz anos, André. Mas eu sabe o que eu tinha que ter feito quando eu recebi? Eu tinha que ter deletado, ou seja, eu tinha que ter jogado fora. Porque eu não joguei fora. Ao invés de deletar a mensagem, sabe o que eu fiz? Eu respondi a mensagem. E eu continuei a conversa. E agora, meu casamento foi embora. E minha vida está um caos. E tudo que eu queria era voltar lá atrás e jogar algo fora. Porque seria muito melhor do que a minha vida ter sido jogada fora. E os exemplos são infinitos. A lista é longa de muitas coisas que a gente poderia falar que obedece esse princípio. A gente sabe, existem pessoas que queriam voltar atrás e nunca ter tomado o primeiro gole, de nunca ter aceitado aquele primeiro convite, algo que não fazia a menor ideia que ia se tornar um vício, uma dependência mais tarde. Mas lá atrás era só um gole, era só uma tentativa, era só o primeiro e é de graça. Então não vai te fazer mal, uma vez só não faz mal a ninguém. E se eu pudesse voltar atrás, na hora que me ofereceram, eu teria pego e jogado fora. Porque eu não joguei fora, eu continuei o relacionamento com aquela bebida, eu continuei o relacionamento com aquela droga, eu continuei o relacionamento com a pornografia, eu continuei o relacionamento com coisas que me foram oferecidas, que aparentemente não iam me causar o menor mal. E hoje eu sou um escravo. E hoje isso me domina e a minha vida é um caos.
E isso fala direto ao meu coração. Jesus está dizendo, é melhor jogar algumas coisas fora, enquanto eu posso, enquanto eu tenho controle, do que a minha vida toda ser jogada fora. Por que Jesus nos manda tomar medidas tão extremas? Ele está nos convidando a algo sério. Isso não é mensagem para qualquer criança. Isso é mensagem um pouquinho mais sólida para adulto. Por que Ele nos manda tomar medidas extremas? Porque seu amor por nós é extremo. Porque Ele ama você extremamente. Ele se importa desse jeito com você. E se você se importa de verdade com alguém, você faz isso. Você toma medidas extremas. Então até agora Ele falou para a gente, número 1, coisas vão acontecer na sua vida. Não tem como você controlar. E você vai provocar tropeços. Você não é obrigado a errar, mas acontece. Cuidado. Fique alerta, fique atento. Segundo, não seja você o motivo porque alguém tropeçou. Não seja você o nome que vai aparecer no meio da história e você é o problema que aconteceu, você foi o erro de alguém. E terceiro, livre-se das coisas que têm o potencial de fazer você tropeçar. Os discípulos estão ouvindo Jesus falar isso, e se você estivesse lá, você fala, meu Deus, é isso. É tão grande, tão importante, e para Deus isso é muito, muito importante. Jesus, de repente, passa mais uma marcha, vamos um pouco mais à frente e torna a conversa ainda mais pessoal. Ele faz uma pergunta que ninguém deveria ter coragem de responder. Ele fala, o que vocês acham? Se você estivesse no meio e ele apontasse para você, o que você acha? Seja esperto, não responda, você vai errar. Não tem como responder. Não, Jesus, não, fala você, eu não sei. Né? O que vocês acham? E agora Jesus vai contar uma parábola muito familiar, mas com uma aplicação diferente. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, se fosse contado hoje essa história, seria de um jeito para mim e para você, nós temos uma outra visão, mas para eles era muito fácil, eles viviam isso o tempo todo. 100 ovelhas, uma ovelha, 99, ok? Era muito precioso para eles uma ovelha. Ele fala, uma se perde, não deixarás 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? Toda a plateia de Jesus ia concordar, claro. Uma ovelha merece isso, as outras 99 estão guardadinhas? Então a gente vai procurar, a gente não abandona a outra ovelha. Ela tropeçou, ela saiu do caminho, ela se desgarrou, mas eu não vou deixar ela lá, eu vou atrás, eu vou buscar. Jesus entendia que no coração dessas pessoas o que tem valor, então a gente vai atrás. E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. O que a gente já deve ter aprendido nessa altura, sim, os olhos da pessoa que perdeu, em geral, estão atentos ao que foi perdido, não ao que você já tem, que está guardado. Nós não temos nenhum consolo quando nós perdemos alguma coisa, nós não temos nenhum consolo com as coisas que a gente não perdeu. Você sabe disso. A gente já usou alguns exemplos aqui. Então, você perdeu uma coisa importantíssima para você, valiosíssima para você, uma aliança, você perdeu a sua aliança, a chave do carro. Nunca acontece, né? A gente perder a chave do carro. A gente fica em pânico, meu Deus do céu, ontem aconteceu comigo, precisando sair, tinha horário para chegar, fazer um casamento, cadê a chave do meu carro? E quando você perde, se você não tiver uma solução rápida para resolver, não, você vai ficar procurando, por quê? Porque tem valor para você. Você perdeu um cartão de crédito, você pode ter mais 3 na sua carteira, não importa os 3 que eu tenho na minha carteira, eu preciso achar, e você vai fazer de tudo para achar. Você não tem consolo quando você olha, não, mas tem mais 3. Não é suficiente. Eu acho que eu contei para você um dia que eu, em alguns segundos, eu acho, eu perdi a minha filha, a Rebeca, bem pequenininha, desse tamanho assim. Devia ter 2 anos, 3. Andava, falava um pouquinho. Eu fui com ela no shopping, a gente estava numa loja, eu fui trocar alguma coisa, ela ficou num espaço infantil que tinha na loja, e eu saí e esqueci dela completamente. Espera aí que eu já volto, eu ia buscar um negócio no carro. Eu dei a uns 50 passos, mais ou menos, e lembrei da Rebeca, e entrei em pânico. Fiquei desesperado com a possibilidade de ter perdido minha filha. Quando eu girei para voltar para a loja, ela estava vindo, achando que a gente estava brincando de pega-pega, alguma coisa. Papai, está se escondendo, já te achei.
Estava sorridente, estava feliz, não teve o menor trauma. Até o dia que eu contei a história para ela, ela ficou com raiva de mim. Joga na minha cara de vez em quando. Você me esqueceu. Estava nem aí na época. Mas imagina, por alguns segundos eu pensar naquela ligação. Rafa, aconteceu um problema. Aparentemente a gente perdeu a Rebeca. Mas fica tranquilo, a gente ainda tem o Davi. Quem é o pai maluco que pensa dessa maneira, né? Você perde alguma coisa extremamente valiosa, extremamente preciosa. Não é que o outro perdeu o valor, mas ele não te chama tanta atenção agora porque está guardado. Todas as suas emoções, toda a sua atenção, todo o seu foco está naquele que está perdido. E Jesus está ilustrando algo que ele vai falar o tempo todo. Que o foco, a atenção e as emoções, se a gente puder chamar de Deus, estão voltados para aqueles que estão perdidos. Querendo chamar você a fazer a mesma coisa, porque é curioso, quando você perdeu alguma coisa preciosa dentro de casa, e você começa a procurar, e aí tem alguém vendo televisão, tem alguém, né, no videogame, e você está em pânico procurando, você fala, gente, por favor, me ajuda. O que você quer? Que todo mundo sinta o que você está sentindo, a necessidade de encontrar algo que se perdeu. E eu acho que Deus tem isso também. Jesus está falando para os discípulos algo muito sério. Ele está dizendo, vocês precisam encarar isso. Se Deus acha que é valioso, se Deus acha que é precioso, vocês precisam achar também. Ele está convidando todo mundo a entrar no reino e compreenderem isso. Que para Deus o que é precioso precisa se tornar precioso para mim e para você. O que significa que se você está aqui hoje, você não está nem aí para Deus, porque pode acontecer, alguém te convidou, tá bom, eu vou na igreja com você, mas eu não sei se eu acredito nisso, eu não sei se cristianismo é minha praia, ou você que está assistindo a gente, e alguém falou para você, assiste, talvez seja alguma coisa boa para você, e você diz, mas eu não sei se eu quero nada com esse Deus que vocês estão oferecendo, não sei se eu acredito em tudo que Jesus disse. Bom, o que eu quero dizer para você é que, com base nisso aqui, nesse momento, Deus está muito mais empolgado com você do que comigo. E olha que eu não sou pouca coisa, não. Sou crente profissional na igreja. Mas Ele está com os olhos dele, Ele me ama, eu não tenho a menor dúvida, Ele revela isso todo dia, mas Ele está com os olhos dele nos relacionamentos que foram perdidos e que precisam ser restaurados. Ele está com os olhos dele em você. Jesus terminou dizendo, da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Seja destruído, que a vida seja jogada no caos. Graças a Deus, eu fico tão feliz de saber que Jesus se sente assim, que Ele está realmente disposto a vir atrás de nós quando nós nos afastamos, quando nós nos desgarramos, quando nós rompemos o nosso relacionamento com Ele, como uma ovelha que se perdeu. E é nesse ponto aqui que os discípulos talvez estivessem pensando, meu Deus, Jesus, que aula fantástica, o Senhor falou tudo, excelente, está ótimo, a gente se vê, Jesus. Excelente aula. E Jesus falou, não acabou não. Agora que vem a parte mais importante. Porque se você realmente quer me seguir, se você realmente vai ser um seguidor de Cristo, você tem um papel a desempenhar. E aí Jesus entra no versículo que a gente começou. Quando você vir alguém que você conhece, você ama, você se importa, e essa pessoa está prestes a tropeçar, está prestes a cair, está correndo em direção ao precipício, como é que você faz? Você é indiferente? Ou você faz alguma coisa? Jesus fala, se o seu irmão pecar, e nas nossas versões em português, várias vão estar lá, pecar contra você, mas no original não está. Mas tudo bem, tanto faz. Se você vir que ele pecou ou vai pecar, então eu sei, Jesus, se o meu irmão pecar, se eu ver que ele está entrando numa enrascada, eu vou orar. Vamos orar por ele. Vamos convidar algumas pessoas para orarem também. A pessoa está tomando uma decisão péssima, vou convidar alguém para contar, e vou contar, não é fofoca não, é só para a pessoa orar junto comigo, não vou nem falar o nome da pessoa, mas é aquela que você conhece bem, começa com A, termina com...
eu vou orar, vamos fazer melhor, vamos pedir para o pastor resolver o problema. Jesus fala, não. Se o seu irmão pecar com você, vá. Falando para mim e para você. Vá e mostre-lhe o seu erro. Jesus, o cara tomou a decisão dele. Ele sabe o que ele está fazendo, ele é adulto. Cá entre nós, Jesus, não é da minha conta. Você ama essa pessoa? Amo. Você se importa com ela? Me importo. Então eu acabei de fazer da sua conta. Agora é da sua conta, sim. Só tem um fator importante que você não pode ignorar. Se o seu irmão pecar, vá e a sós com ele. Não envolva imediatamente absolutamente ninguém. Você viu alguma coisa errada? Vai lá, fala com ele. Não fala com outra pessoa antes. Fala com ele, fala com ela. E mostra o erro. Ele vai me interpretar mal, ele vai achar, essa parte não é contigo. Você ama, você se importa? Sim. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. E isso é tão raro, mas é tão maravilhoso. Em geral, quando a pessoa está cometendo erros, e às vezes um atrás do outro, ela fica cega e ela fica surda, ela não quer te ouvir. Você pode vir com o melhor argumento, com a melhor das intenções, usar as melhores palavras, ser absolutamente convincente, seu argumento é o melhor de todos. E a pessoa fala, obrigado, querido, mas eu sei o que eu estou fazendo. Obrigado, mas deixa que eu cuide da minha vida. A maioria das pessoas não vai ouvir. Mas se ele ouvir, que dia maravilhoso. Porque sabe o que vai acontecer? Toda vez que essa pessoa lembrar e contar essa história, o seu nome vai aparecer. Olha, eu estava prestes a tomar, eu já tinha dado um passo errado. E Deus mandou uma pessoa. Deus mandou o Jorge. Deus mandou o Marcelo. Deus mandou o Guilherme. Deus mandou a Carol. E porque essa pessoa apareceu na minha vida, ela não precisou nem falar muito, mas o pouquinho que ela falou já me ajudou a enxergar melhor. Não acontece quase nunca, acontece raramente, mas acontece, é maravilhoso demais. Se ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas como não acontece com frequência? Se não ouvir. Mas se ele não o ouvir, Jesus, eu fui lá, a pessoa se recusou a me ouvir. Já fiz a minha parte. Anota aí uns pontinhos para mim. Eu tenho que ganhar algum crédito. Afinal de contas, eu fiz a minha parte. O senhor quer que eu faça mais? Quero. Se ele não ouvir, leve consigo, agora sim, mais um ou dois outros. Duas pessoas que você sabe que amam e se importam. Que não estão ali para expor o seu irmão, mas estão ali interessados em ajudá-lo. Ou você vai ser indiferente. Não, eu quero ouvir Jesus. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos. O que você vai mais uma vez falar e mais uma vez confrontar, agora você tem gente que está confirmando as suas intenções. Isso é realmente tão importante assim, Jesus? É muito, você não faz ideia. Pode mudar a história, pode mudar o futuro. Quem faz isso? Bons pastores fazem isso. O bom pastor faz isso. O Pai Celestial faz isso. E fez perfeitamente. Pessoas que não vão se esconder e não vão camuflar a sua indiferença dizendo que apenas estão sendo sensíveis e não querem se intrometer. Pessoas que dizem não à indiferença. Esses são os que fazem isso. Já está bom, Jesus, a gente foi lá com 2 ou 3 pessoas. Não, se ele se recusar a ouvi-los, o senhor quer que eu vá até onde? Até o final. Conte à igreja. E esse conte à igreja a gente precisa interpretar propriamente. A igreja naquele tempo não é como é hoje. Não é pegar o microfone e expor a vida da pessoa. Deixa eu contar para vocês a história do irmão fulano de tal, e ele fez isso. Não. Traga as pessoas que você sabe que fazem parte do círculo dela. Chama o PG dela. Vai lá na casa dela. E fala, nós viemos aqui por você. Uma intervenção nesse momento é necessária. Você precisa ouvir a gente te ama, a gente se importa com você, a gente está vendo você indo para o buraco. Como é que a gente pode servir? Como é que a gente pode ajudar? Leve a questão para a comunidade de pessoas que o conhecem, que se preocupam e podem até restaurá-lo. Ok? E se ele se recusar? Ele não quer ouvir ninguém? Ninguém. Então ele não vai ouvir.
Não sei o que vai acontecer. Pode ser que essa pessoa faça o que eu já vi centenas de vezes. Ela vai se machucar tanto. Vai para um lugar tão profundo. E talvez ela acorde. Igual o filho pródigo, caindo em si. Pode ser que ela chegue a um ponto que ela diga: eu preciso de Deus. Mas a sua parte é até aqui. Se ela se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão. Trate-o como pagão ou publicano, cobrador de impostos. Jesus não está dizendo assim: ignora a pessoa, larga ela para lá, fecha essa porta. Não. Jesus nunca vai falar para você fechar a porta. Você viu o que eu disse? Eu acredito que não importa quem foi a pessoa, Ele nunca vai dizer para você, está fechado. Não quer dizer que você é obrigado, né? Aqui Ele está dizendo para você: trata como alguém que tem uma visão de mundo diferente da sua. O pagão, ou seja, um gentio ou um publicano, pensa diferente a respeito da vida. Porque quando você foi lá falar com o seu irmão que ele está num buraco, que ele está tomando uma decisão errada, cara, você está arruinando o seu casamento. Você está fazendo isso. Você está indo como alguém que acredita que ele pensa igual a você, que casamento é sério, que infidelidade é muito sério. Mas se você, no final das contas, ele não quer ouvir, você tem que tratar ele como alguém que não pensa igual a você. E respeitar que ele pensa diferente. Agora você sabe que aquela pessoa não vai te ouvir. E quando alguém não quer te ouvir, significa que ela não quer ser ajudada por você. E você nunca vai conseguir ajudar alguém que não quer ser ajudado. Você vai se matar para ajudar, mas não vai adiantar nada. Jesus, sabendo de antemão que essa pessoa não quer ser ajudada, o Senhor quer que eu vá? Quero. Quero que você dê todos esses passos. Porque você não sabe o que uma palavra sua, que pode ser inspirada por mim, que pode ser algo que eu vou estar trabalhando, você não sabe qual pode ser o final da história. Se o seu irmão, voltando ao versículo, vamos ler mais uma vez, se o seu irmão pecar, não é para você orar apenas, não é para você falar com o pastor, não é para você buscar a ajuda não, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Você é um seguidor de Jesus, ele não está perguntando se você gosta disso. Isso é com certeza uma das coisas mais desconfortáveis que existe na minha história, na minha vida, e eu não sei quantas vezes eu já fiz isso. Principalmente junto com a Rafa, ela me ajudou muito nisso. Quantas vezes a gente precisou sentar com alguém e confrontar e falar? A gente poderia escolher o caminho mais fácil, como eu já escolhi. Não, deixa que isso aí vai se ajeitar, não vou me meter. E que desastre, como eu me arrependo. Se eu amo de verdade, eu não fico calado. Amor não é silencioso. Indiferença é. E deixa eu já avisar você, se você acredita que isso é importante para você hoje, se você crê que é Jesus que está falando com você, não fique pensando que por causa dos seus esforços tudo vai dar certo. Raramente dá tudo certo. Às vezes a bagunça, porque quando a verdade aparece, às vezes ela não é nada bonita. E às vezes aquele confronto vai trazer um mal-estar entre você e a pessoa, sim. E ainda assim é a melhor coisa a fazer, porque o preço que vai se pagar lá na frente é muito maior. De vez em quando alguém volta para agradecer a gente. Olha, muito obrigado. Eu não queria ouvir o que você me falou, mas como foi importante ouvir. Em alguns casos pode significar o fim, o rompimento de um relacionamento. Não dá mais para aquela pessoa continuar se relacionando com você, porque você não apoiou o erro dela. Mas não tente disfarçar o seu medo, desconforto, apreensão, ansiedade, nervosismo. Eu não gosto de confronto, eu não gosto de conflito. Às vezes ele vai ser importante. Mas não dê a desculpa de que você não quer se meter. Jesus está dizendo: ai daqueles que fazem alguém tropeçar. Mas bem-aventurados são aqueles que vão até os que tropeçaram. Que vão até lá, que lidam, que tratam, abençoados,
Favorecidos são aqueles que declaram: indiferença, você não manda em mim. Eu oro para que essa igreja hoje, pelo Espírito Santo, seja vacinada contra a indiferença. Eu não estou dizendo que você tem que se importar com tudo e com todos, você não vai conseguir. Mas cuidado para não ser mais um no meio de uma multidão que não está nem aí para as coisas que acontecem ao seu redor e que Deus te convidou a fazer da sua conta. O amor de Deus em mim me proíbe de cuidar da minha própria vida quando eu percebo que alguém precisa de um pouco de atenção. Não permita que o desconforto ou a indiferença mandem em você. E agora vem a parte mais difícil, mais legal, mais dolorosa. Enquanto eu estava falando, eu acho que você deve ter pensado em alguém. Talvez. Alguém que precisa ouvir algo de você. E você está pensando: André, desculpa, eu vou continuar orando pela pessoa. Mas eu não vou lá falar, eu não vou lá tratar. Ok. Jesus diz que você deve ir. A grande questão é: e se o futuro daquela pessoa depende disso? Mas o Jesus falou para a gente ir, a pessoa não quer ouvir, ele leva mais dois, aí a pessoa fala para a igreja, e a pessoa não quer. Mas e se na primeira tentativa, na primeira conversa, as coisas já ficam diferentes? E se quando você trouxer mais alguém, aquela pessoa fala a coisa certinha? A outra opção é ser indiferente, a outra opção é deixar para lá. Vamos ver o que acontece. Mas quem ama não faz isso. E eu já falei isso dezenas ou centenas de vezes aqui na igreja, e você sabe disso. Jesus deixou só um mandamento para a gente. Só um. Ame como eu amei. Qual é o nível de amor dele por você? Até onde ele vai? Essa é só mais uma maneira de nós amarmos como ele nos amou. De revelar o amor que Deus, através de Cristo, derramou sobre nós e que nós precisamos deixar fluir e tocar na vida de outras pessoas. E não é estranho para você, porque nós cantamos sobre isso aqui na igreja. Não apenas em uma, duas, mas várias músicas que falam dessa disposição de Jesus de ir até o final por nossa causa. Nós cantamos canções do tipo: traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Graças a Deus. Deus podia muito bem decidir: você pecou, mas olha só, não é da minha conta. Você errou, vai ser destruído, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz a minha parte, eu falei para você. Como eu estou feliz que ele não fez isso, que ele se importou e foi até o final. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, quebra todos os obstáculos, limpa o caminho completamente para me encontrar. Como eu me sinto feliz porque Deus, quando me viu, não virou a cara, não olhou para o outro lado, não desistiu de mim até quando eu desisti dele. É por isso que muitas vezes é tão difícil para mim desistir de alguém, porque quando eu lembro do que ele fez por mim, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado porque ele não fez o que era mais confortável, ele fez o que era extremamente difícil. E o seu amor é impressionante e ousado. Ele não esperou para ver se daria certo, ele já me perdoou antecipadamente. Ele não chegou: André, faz tudo certo porque o preço que eu vou pagar é muito alto. Não, ele já pagou, mesmo sabendo tudo que eu não faria e tudo que eu faria. Isso é ousado. Para citar exatamente o que Jesus disse, ele deixa as 99 só para me encontrar. Ele vem ao meu encontro, ele não desiste. E
100% dos casos, na minha história, na minha experiência, toda vez que eu precisei de um Salvador, toda vez que eu precisei de uma direção, toda vez que eu estava quase caindo ou caído no precipício, Deus nunca mandou um anjo, Deus nunca me deu uma visão ou um sonho, Ele nunca me pegou no momento de oração e me trouxe um êxtase, me trouxe uma resposta. Ele sempre mandou uma pessoa para me confrontar, para fazer algo desconfortável, para doa o que doer, tratar comigo do que precisa ser tratado. Pessoas que disseram não à indiferença, medo, intimidação, não vão dirigir as minhas decisões. Eu me importo com você, eu amo você, eu vou até o fim. Como eu sou grato a Deus. Pessoas que vão fazer parte da minha história para sempre. Quem precisa ouvir de você? Jesus, não é da minha conta, agora é da sua conta. Eu oro para que o Espírito Santo, muito melhor do que eu, plante algo dentro de você. Eu realmente creio que hoje é uma manhã de vacina, de sermos vacinados contra a indiferença. Se você é um seguidor de Jesus, isso não pode mandar, não pode dirigir a sua vida. Que alguém diga aleluia. Vamos ficar de pé, você recebe essa palavra.